o foco desse plano aqui é o enfrentamento do crime e também da corrupção, porque você vê, há uma proposta importantíssima aqui no pacote relacionada à criminalização do Caixa 2 eleitoral. Hoje no Brasil, isto está tratado de maneira muito frágil e insuficiente no artigo 350 do Código Eleitoral. Sim. Por que é frágil? Por que é insuficiente? Porque não atinge, por exemplo, o candidato que pratica o Caixa 2. Atinge só aquele que faz a contabilidade de campanha. Né? E a proposta aqui, ela inclui candidato, representante do partido político e da coligação. Todos eles, pela proposta que está sendo apresentada, seriam punidos por Caixa 2 eleitoral. Por que isso é muito importante na esfera do combate à corrupção? Porque, infelizmente, as delações, os processos, as investigações que vêm sendo promovidos pela Operação Lava Jato, que vai completar 5 anos, estão destampando um caldeirão de sujeiras que mostram o quanto o Caixa 2 eleitoral no Brasil se naturalizou. E não é natural, é criminoso, tem que ser punido. Assim como também a proposta vem na direção do alargamento do confisco criminal, no sentido de desburocratizar este procedimento de confiscar objetos relacionados ao crime. Isso também é importante porque é um instrumento para coibir essas práticas criminosas. Né? Então, veja, existem muitas questões que podem e devem ser colocadas aqui, o tratamento das organizações criminosas com mais rigor, inclusive a questão do endurecimento das penas. Né? Eu tenho ouvido críticas em relação à questão do sistema progressivo e eu também tenho uma preocupação grande no sentido de ser mantido o sistema progressivo de cumprimento de penas. Isso é necessário. Tá? Concordo com o endurecimento penal, muitas vezes ele é necessário, mas penso que é também necessário ter cuidado que nós não inviabilizemos o próprio sistema progressivo. Para que a pena cumpra a sua finalidade, é necessário que o criminoso tenha a perspectiva de evoluir em relação ao sistema, ao regime prisional. Isso faz parte do próprio sistema. Agora, ter uma fração maior no regime fechado, acho necessário. Ter um tratamento mais rigoroso com as organizações criminais, acho necessário. Acho importante também o que se coloca aqui sobre o whistleblower, que é o reportante, o delator. Acho interessante termos na lei a proteção à figura do delator. Né? Hoje quem delata é preso junto. Não é razoável que você deixe o delator na poeira da estrada. Né? O delator tem que ser protegido. Agora, eu tenho uma crítica em relação a esse ponto, que eu acho preocupante, acho que nós precisamos prestar atenção nisso. Nos Estados Unidos, quando alguém faz uma delação, ele recebe prêmio em dinheiro por isso. Tá? E na proposta apresentada também se fala da figura da premiação em dinheiro com 5% do valor recuperado. Tenho preocupação sobre isso. Num país como o Brasil, premiar em dinheiro delatores pode ser um convite a práticas ilícitas. Infelizmente, a nossa cultura aqui, eu vejo, em relação à nossa cultura aqui, vejo dificuldades em relação a isso. Vejo pessoas montando até empresas para oferecer essas delações e me parece um pouco complicado estabelecer um negócio jurídico pagando dinheiro para quem delata. Proteger o delator, sim. Dar toda a condição para ele colaborar com a justiça, sim. Mas dar dinheiro a ele, tenho muitas dúvidas. Proteção, sem dúvida. É necessário que o delator possa colaborar com a justiça de uma maneira total, plena. E essa é uma figura importante.
que nos ajuda. A ideia da delação premiada, desde o advento da Lei 12.850, em 2013, tem sido um divisor de águas no país. Porque tem permitido a responsabilização de pessoas poderosas. E isso é inédito no Brasil. Antes do processo mensalão, antes da Lava Jato, nós tínhamos isso como uma utopia. E hoje, gente que tem poder político e econômico está sendo presa, está cumprindo pena. E isso se deve, em grande medida, à ideia da colaboração premiada, em que a perspectiva de redução de pena estimula pessoas a colaborarem. Né? Então, nós não podemos sufocar este canal. Isso não é coisa do Brasil. No mundo se utiliza a colaboração premiada. Lógico que ela não pode ser vulgarizada, banalizada. A colaboração premiada é para esclarecer criminalidade organizada. Tá? É para esclarecer crimes graves. Eu não vou usar a delação premiada para pegar o batedor de carteira na rodoviária. Certo? Nós temos que usar isso para esclarecer crimes graves, crime de corrupção, crime de tráfico, terrorismo. Precisamos usar esse instrumento sem vulgarizá-lo. Isso é extremamente importante. Então, eu vejo virtudes no projeto, há questões que precisam ser adequadas do ponto de vista da técnica de elaboração. Por exemplo, se fala aqui, quando se menciona as organizações, a questão da nova sistemática para as organizações criminosas, citam-se os nomes delas. Isso não é um encaminhamento de boa técnica legislativa, até porque você dá muito cartaz a essas organizações. Você pode ter um efeito de glamorizar o crime. Então eu não colocaria o PCC, o Comando Vermelho, Família do Norte, numa lei penal, né? Eu me referiria apenas às organizações criminosas, com bastante cuidado em relação à técnica legislativa. Tá? Eu disse que perdimento de bens, há uma proposição ali no sentido de obras de arte que forem apreendidas relacionadas ao crime serem revertidas para museus públicos, né? Se não houver uma vítima determinada ou se isso não atingir a administração pública direta ou indireta. É uma proposta muito interessante, porque hoje o que acontece? Esse bem vai para leilão, em leilão ele vai ser depreciado, tá certo? E se um bem, uma obra de arte foi apreendida por ser um produto do crime, está relacionado ao crime, você vai ter socialmente uma utilidade muito maior se essa obra de arte for colocada no museu público e permitir a visitação de todos. Isso representa um crescimento cultural, né? Representa uma eficiência do sistema de justiça. Então, dificultar a soltura de criminosos habituais, de criminosos reincidentes, isso é uma preocupação absolutamente plausível. Lógico que os advogados vão fazer suas ponderações, concordo com essas ponderações que devemos olhar com muito cuidado esse tema da legítima defesa.